noite tão agradável, em que temos a liberdade de ouvir a palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura em Efésios, capítulo 4, iniciando no verso 7, ao final do verso 16. Efésios, capítulo 4, de 7 a 16. Nós podemos ler juntos e no final nós faremos uma oração. Então, leiamos Efésios, capítulo 4, verso 7 em diante. Diz assim a palavra de Deus: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, em que todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Pai, nós te louvamos, porque realmente somos pessoas privilegiadas de poder estarmos na tua casa, Senhor, nesse dia, para juntos cantar louvor ao teu nome e também, Senhor, ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Ela está aqui, Pai, diante de nós, e nós queremos sermos edificados pela mesma, e também, Pai, que possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. E para isso nós necessitamos do Espírito Santo da verdade, Ele que é o autor desta palavra, que Ele venha mesmo, Pai, nos ensinar, ser o nosso professor hoje à noite, revelando as coisas que a Ti pertencem aos nossos corações, Pai. Então, edifica realmente a Tua igreja, e se há entre nós alguém que não tem ainda a salvação, ela é um dom, é um presente do Senhor, e o Senhor mesmo, Pai, faça como Te apraz. Entregamos cada vida preciosa aqui em Tuas bondosas mãos. Fica conosco, Pai, aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Muito bem, nós estamos já há bastante tempo, nessa carta. Chegamos no capítulo 4 e temos visto
a nossa posição em Cristo Jesus, os privilégios que nós temos em Cristo Jesus, as riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Mas chega no capítulo 4, Paulo trata agora da nossa posição aqui nesse mundo, nessa terra, a nossa posição, a nossa vida prática e também as responsabilidades que nós temos para com Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa maneira de andar, a nossa maneira de viver, o nosso procedimento diante de Deus como filhos de Deus. Uma vez que fomos salvos por Jesus Cristo, temos agora responsabilidade de andar como filhos de Deus. Então Paulo diz aqui no verso 1, olha, rogo-vos, ele faz uma exortação, um pedido, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de um modo digno da vocação que fostes chamados, andar com dignidade, né? Andar como um filho de Deus, como requer de nós, não como os demais, mas temos responsabilidade para com o Senhor. E vimos essa maneira que nós devemos andar, o nosso proceder, e a igreja do Senhor foi entregue a ela, por Deus, né, a responsabilidade de preservar a doutrina, os fundamentos da fé. Deus nos entregou, e nós vimos aqui que é uma guerra, né, é uma batalha espiritual, não é moleza não, nós estamos numa guerra, enfrentando inimigos poderosos, no sentido espiritual. O diabo, Satanás, ele é o inimigo de Deus. Esse mundo tenebroso é o inimigo de Deus também. E a Bíblia fala da nossa própria carne, não é? Nosso próprio corpo ainda. Somos inimigos do Senhor. Porém, devemos andar, como ele diz aqui no verso 3, olha, esforçando-vos diligentemente. É um combate, é uma guerra, e tem que ser travada de forma cuidadosa, de forma diligente, não é? Para preservar a unidade no Espírito, aliás, a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, é essa responsabilidade a nós dada por Deus, a igreja de Jesus Cristo. Então, nós devemos o quê? Combater o bom combate da fé e preservar o quê? A unidade. Então, Paulo tratou disso nesses 6 primeiros versos, os fundamentos da doutrina, os fundamentos da igreja, os fundamentos da fé, que não pode haver mudança, não pode ser negociado, né? É inegociável, é imutável, foi entregue uma vez por todas para a igreja. E ele diz, né, para nós mantermos essa unidade, no verso 4 ele diz, olha, há somente um corpo, é o corpo espiritual de Deus, de Jesus Cristo, que é a igreja. Não é esse templo aqui, essas paredes, não, né? Mas é a igreja universal, em toda a parte do mundo, a igreja espiritual, que é o corpo de Cristo. É essa unidade que nós temos que manter. Apesar de sabermos, né, que há diversidades, até de denominações, mas não deve haver diversidade de doutrinas. O ensino é um só, mas infelizmente, né, a igreja professa, a igreja que se diz de Cristo, está até se afastando da doutrina verdadeira. E temos, amados, no mundo inteiro, heresias, como Paulo diz, ventos de doutrinas, né? Coisas que destroem mesmo, mas nós temos que, olha, segurar, né? Temos que combater, temos que zelar. Então, há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor,
há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus. E nós assim vimos isso, né, que devemos combater com diligência, mas também a forma de combater isso. No verso 2 ele diz: com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade e suportando-vos uns aos outros. Então, nós vimos isso na semana passada, né? Mas hoje, o apóstolo Paulo continua e esse caminhar, esse combate, nós não estamos sós, não é? Nós temos um Deus que nos ajuda. E aqui Paulo, do verso 7 até o verso 16, ele vai tratar de um presente que Deus nos deu, um presente que Deus nos dá, é a igreja. Ele nos capacita com os dons, não é? Então ele vai tratar agora dos dons espirituais, sem os quais, sem esses dons, é impossível realizar o trabalho do Senhor. Eu diria assim, nós aprendemos e vamos aprender, né, que nós recebemos dons, chamados dons naturais. Alguns falam de talentos naturais, né? Eles se misturam. Nós já trazemos de nascimento, quando nascemos, que realmente também é dádiva de Deus, é presente de Deus, mas são naturais, não é? Habilidades, capacidades. A gente vê que no mundo inteiro uma criança, né, tem facilidade já de trabalhar num instrumento, outros de falar, outros de fazer algo, ou seja, são dons naturais, né, habilidades naturais, talentos naturais. Mas aqui, especificamente, Paulo vai tratar de dons espirituais, que são diferentes. Com os naturais, nós não podemos fazer nada, né? A Bíblia diz que não é por força, nem por poder, mas nós fazemos, pelo poder do Espírito Santo, não é coisa de homem. Então, Paulo está tratando aqui da igreja, não é? E nós vamos ver a unidade da doutrina, mas agora uma diversidade de dons que Deus nos dá para, assim, a edificação da igreja. Então, é isso que ele vai tratar aqui, e nós vamos, assim, ver e trabalhar detalhadamente, né? Então, Paulo diz aqui, olha, e a graça, no verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Essa graça aqui é especificamente dom, não é? Ele não está falando da graça salvadora, não é? Isso aqui ele está falando para o salvo, para o que já recebeu a graça, o presente de Deus da salvação, não é? A Bíblia fala que nesse mesmo livro, a graça salvadora é dom de Deus, é presente de Deus. E ela veio, né, a todos. Tito 2,11 dizia: a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E é um presente de Deus. Mas aqui não é essa graça salvadora, né, que Paulo está tratando. É a graça que Deus dá de entregar dons à igreja, aos salvos. Por isso que é específico, né? Então ele diz, olha, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. E quando se trata dos dons espirituais, nós precisamos entender de onde ele vem o dom, né? Não é coisa de homens, não é a minha habilidade natural, o meu talento natural, aquilo que eu tenho por natureza. Não, esse aqui é diferente, é dom espiritual que nós vamos tratar, né? E saber da onde vem esse dom
esse presente, esse privilégio, né? Então Paulo aqui, ele faz questão de dizer que é dom de quem? É de Cristo, não é? Vem do alto. E esse dom vem com todo poder, exaltando o senhorio de Cristo. Por isso que ele diz aqui no verso 8, olha, por isso diz, quando ele subiu às alturas, está falando de Jesus, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, Paulo faz questão de esclarecer e mostrar que esse dom espiritual é um dom divino, né? Ele vem do alto, ele desce dos céus. E nós aprendemos que toda boa dádiva e todo dom supremo desce lá do alto, né? É do Pai das luzes. E nós vamos ver que o dom, nós falamos da Trindade, estudos anteriores, a Trindade está envolvida na distribuição dos dons espirituais para a igreja. Não só a Trindade, ela está envolvida, e nós vamos ver o que é o dom, mas também o propósito, né? Por que Deus dá dons espirituais à igreja? Não só o propósito, mas nós vamos ver também o fim desse propósito. E é isso que Deus dá. Ele capacita, né, a igreja que vai trabalhar para Ele. Então, primeiramente, Paulo enfatiza aqui, da onde vem esse dom, né? Quem dá esse dom? E aqui ele fala que vem do céu, é de Deus. Jesus Cristo, ele fez uma obra grandiosa, meus amados, uma obra gloriosa, uma obra redentora. E aqui Paulo está dizendo e está falando dessa obra, quando ele diz assim, olha, por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também aquele também que também havia descido até as regiões inferiores da terra. E aquele que desceu é o mesmo que subiu, e está acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Então Jesus, ele já era Deus, né? Ele estava com Deus, ele fazia parte, né, e faz parte da Trindade de Deus, estava nos céus. Mas a Bíblia diz que o Verbo de Deus se fez carne e desceu, né, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Filho de Deus. E Jesus veio a esse mundo aqui para realizar uma obra gloriosa. Em João capítulo 17, ele diz, verso 4, eu te glorifiquei-te na terra, não é? Tendo consumado a obra que me enviastes a fazer. Então, Jesus Cristo glorificou a Deus, tendo consumado. E essa obra foi consumada, nós lembramos no final de semana, né, a redenção, a Páscoa, a obra da salvação, a obra da glorificação, enfim. Foi quando ele veio a esse mundo, que ele foi até a cruz do Calvário, e ali ele se saiu vitorioso. O Calvário é a vitória de Deus. Ali na cruz Jesus venceu o príncipe da potestade do ar, o diabo, Satanás. A Bíblia diz que ele os expôs à vergonha, derrotando-os na cruz do Calvário. Não só Jesus derrotou o diabo, né, o Satanás, mas ele derrotou o pecado.
pagou o preço do pecado, ali na cruz do Calvário. E ele venceu também a morte. Mas aqui fala que quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Mas aqui diz também, aquele que subiu, né? Primeiro ele desceu. E quando foi que aconteceu isso, né? Claro que Jesus desceu dos céus até a terra, mas ali no Calvário aconteceu mais coisas ainda. Depois da morte de Jesus Cristo, ali na cruz, ele foi sepultado, né? Foi colocado num túmulo. Mas aonde ele estava, o seu espírito? Ele não foi para o céu, não. Não foi para a glória, não, né? Ele mesmo falou para onde ele ia esse tempo antes da sua ressurreição. Aonde é que estava Jesus Cristo, né? Então, veja, Evangelho de Mateus, no capítulo 12, ele diz, né, para onde ele ia. Mateus capítulo 12, e no verso 40, olha o que está escrito. É o Senhor Jesus falando. Ele diz assim, olha, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Não é? Então ele está dizendo que ele ia passar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Nós lemos lá em Efésios que Paulo está dizendo que ele desceu às regiões o quê? Inferiores, não é? Inferiores da terra, no coração da terra. E o que é que ele foi fazer lá? Essa que é a pergunta, né? O que é que Jesus foi fazer lá, nesse período, né? Sabe, irmãos, escuta o que Jesus diz, né? Às vezes a gente ouve cada coisa por aí. Estava dizendo, né, que se ele ressuscitou no domingo e passou 3 dias e 3 noites no coração da terra, como é que ele morreu na sexta, né? Sabe, irmãos, isso é coisa para até brincadeira, né? Escute. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele ressuscitou no 3º dia, né? E ele está dizendo aqui que ele ia passar 3 dias e 3 noites. Não tem nenhuma polêmica, a Bíblia não se contradiz, né? Primeiro dia, sexta-feira. Ele morreu numa sexta-feira. Primeira noite, sexta-noite, né? Segundo dia, sábado. Segunda noite, sábado à noite. Terceiro dia, domingo. Terceira noite, domingo à noite. De meia-noite às 6 da manhã, é domingo o quê? De dia? É domingo de noite, né? A noite começa às 6 horas e vai até 11h59. E nós chamamos madrugada, mas é noite. Então, 3 dias e 3 noites, né? Ele está dizendo que... E é verdade. E eu digo mais, ele diz, olha, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites, assim também o Filho do Homem estará, né? 3 dias e 3 noites. Eu vou até, não tem nada na Bíblia não, mas se Jonas é como Jonas, eu acredito, não vou dizer nem que eu acredito, né? Jonas se jogou no mar 3 da tarde, né? E foi jogado para fora no domingo, lá pela madrugada, domingo de manhã. Pronto, resolveu o problema, né? Não vamos entrar nisso, mas o fato é que Jesus foi fazer o quê? 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amados, ele tinha uma obra para fazer, né? A Bíblia diz, olha, o apóstolo Pedro aqui, veja, 1 Pedro, no capítulo 2,
1 Pedro, aliás, capítulo 3, e verso 18, diz assim, olha, 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos. A obra grandiosa, né? Ele morreu, ele sendo justo por mim, Herbert, um injusto, para nos conduzir a Deus. O único meio de um homem injusto chegar a Deus é através de Jesus Cristo, o justo. E ele morreu por mim e por ti, né? Então diz aqui, para nos conduzir a Deus. Morto sim na carne, e aconteceu, né? A carne do Senhor, mas vivificado no Espírito, tá vendo? No qual, ou seja, no Espírito, né? Foi também, veja, e pregou aos espíritos em prisão. Então Jesus, depois de morto em espírito, foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus, e aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Então está dizendo que Jesus, ele foi e pregou a espíritos em prisões, aonde? No coração da terra. Então, nós aprendemos na palavra de Deus que Jesus foi lá e pregou a esses espíritos em prisões, os desobedientes, né? E também se apresentou àqueles que aguardavam aquele grande dia, né? A redenção. E olha, é muito fácil até saber disso, porque abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 19, Lucas capítulo 19, e no versículo Lucas 19, aliás 16, 19, eu inverti. Lucas capítulo 16 e o versículo 19, Jesus está tratando e mostrando o que vai acontecer, não é? Depois da morte. Está mostrando coisas da eternidade. E aqui, amados irmãos, é até bom nós sabermos hoje à noite, né? Alguém quer saber o que vai acontecer depois da morte? Porque pregam e falam muita heresia por aí, né, a respeito disso. Que morreu, acabou tudo, e enterrou, né? O inferno é aqui mesmo, que o espírito volta de novo através de um corpo para habitar novamente aqui. Fala que tem um local chamado purgatório, onde as almas vão pagar a penitência e depois vai para o céu. Tem uma série de coisas, né, de doutrinas que se pregam, mas a verdade é essa aqui, né? Jesus, ele é a verdade. Se você vê aqui no verso 17, ele diz assim, olha, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei, ou seja, da palavra de Deus. Então, você quer saber as coisas futuras a respeito das coisas de Deus? Está aqui, amados. Leia a palavra de Deus e acredite, porque ele diz, a tua palavra é a verdade. Eu sou a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, é bom, não é? Que você creia que é a verdade, e vai ser mesmo não crendo, não vai mudar, porque Deus está dizendo, é mais fácil passar o céu e a terra do que um tio da sua palavra, né? Baltazar, cadê? Tudo bom, meu irmão? Prazer em revê-lo. Então, né, Jesus está falando das coisas futuras.
E aqui ele conta uma história, é um fato, não é uma parábola não. Aqui ele diz, olha no verso 19, ora, existia dois homens, né? E ele mesmo aqui, ele mostra quem são esses dois homens. Um certo homem rico, e como esse homem vivia, né? Ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Um homem rico que confiava nas suas riquezas, nas suas possessões, usufruía, né? Vivia uma vida regalada, uma vida boa, sem problemas, né? No bem bom, numa boa, porque ele era um homem rico, poderoso, confiava nas suas riquezas, naquilo que ele tinha, esplendidamente bem, né? Mas Jesus fala que havia também um certo mendigo chamado Lázaro. E esse homem, ele vivia coberto de chagas e jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Não é um contraste, um bom vivão, bom de vida, e aqui um homem cheio de dificuldade na sua vida, né? Um mendigo, doente. Mas sabe, amados, há um contraste aqui nessas duas vidas, mas não é porque o rico, né, ele foi para o inferno, onde ele foi, porque ele era rico, e nem o mendigo Lázaro foi para o céu porque ele era pobre. Tem muito pobre que vai para o inferno, pobre orgulhoso, né? Mesmo sofredor, e tem muito rico que vai para o céu. Não é questão de riqueza e pobreza que define aonde você vai e eu, né? É questão mesmo, nós vamos ver aqui, é questão de crer, de acreditar, de confiar. Um confiava naquilo que ele possuía, nas suas riquezas, e o outro confiava naquilo que Deus dava, né? É isso que é a diferença. Então, diz aqui que essas duas pessoas, verso 22, eles morreram. Amado, nós vamos enfrentar a morte. Eu, você, nós vamos ter que encarar a morte. É certa. A morte, ela é uma realidade, não é? Mas eu digo, até eu acredito que nem todos, né, vão enfrentar a morte. A igreja está ávida, aguardando, né, um dia tão especial que é o arrebatamento da igreja. Então, se for hoje, a igreja, alguns, né, que estão vivos não vão passar pela morte, não vão ter essa experiência. Mas aqui a Bíblia fala que esses dois se encontraram com a morte. E se Jesus não vir buscar antes a sua igreja, eu, você, vamos ter que enfrentar, né? Passar pela morte. Sabe que eu quero ter a experiência? O pastor Fred, ele queria, eu aprendi com ele, eu quero também. Passar pelo vale da sombra da morte e não temer. Eu não tenho medo da morte. Eu já tive muito medo. Dizia uma expressão, eu me pelava de medo, né? Falava em morte, não queria nem conversa com ver morto, cemitério. Não era comigo, não. Mas hoje, amados, eu não tenho um pingo de medo da morte. Já estive uma vez, né, condenado pelos médicos, já mesmo no ponto de partir. Mas sabe, uma experiência tão maravilhosa que nunca tive tanta paz como naqueles momentos. Minha esposa aí é testemunha. Os médicos me condenaram. E uma paz incrível, irmão. Se morrer é desse jeito, hora vem logo, né? Certeza, sabe? Confiança, convicção. Não por mim, não, mas é Deus que nos dá. Sabe o que Paulo diz? Partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu digo para vocês, eu tenho enojado desse mundo já, sabe? Não aguento mais.
Sinceramente, viver num mundo desse de injustiça, de opressão, de violência, irmãos, a coisa está absurda, a insegurança, né? O que o mundo oferece hoje? Nada, irmãos, nada. Mas aqui diz que esses dois homens morreram. E não acabou não, né? Não terminou. Primeira coisa que você pode logo cancelar aí, né? Quando acaba, aliás, quando morre, não acaba, né? Não enterrou, não é cachorro, não é bicho que enterra e acabou. Não, você e eu temos uma alma, temos um espírito. E aqui diz, né? Olha, depois da morte, tem um local para ir, na eternidade, mas tem uma localidade onde vai. E aqui, Jesus está dizendo que morreu o mendigo, e ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, não é? O mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. E aonde era esse seio de Abraão? É onde nós vamos chegar, né? Vamos chegar lá. E aqui diz, olha, morreu também o rico e diz que ele foi sepultado. Foi sepultado. E aonde ele estava? Aqui, olha, no inferno. Então vamos acabar com essa conversa de dizer que o inferno é aqui mesmo, que não tem inferno. Amados, tem inferno sim. E foi Deus que criou o inferno. E Ele não criou para nenhum homem estar lá não. Nem eu, nem você, nem esse rico aqui. O inferno foi criado por o diabo e os seus anjos. Mas vai para lá todos aqueles que desobedecem a Deus. Desobedecem a palavra de Deus. Não querem saber de Deus, não têm temor de Deus, é para lá que vão, para o inferno. E aqui diz a Bíblia, olha, no inferno, esse homem estava lá, olha a condição dele lá naquele local. Diz que ele estava em tormentos, estava mesmo atormentado, um homem numa situação muito difícil, e ele mesmo confessa, né, professa. Olha o que ele diz, né? No inferno, estando em tormentos, ele levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Esse local aqui, né, a Bíblia diz que era nas regiões inferiores da terra, um local chamado Hades. Ali estava, de um lado, o inferno, que está até hoje, né? E também aqui fala do seio de Abraão. Fala de um local mesmo, um local chamado paraíso, né? Um local onde estavam aqueles que morreram desde Adão, né, até a morte de Jesus, desde Adão até Jesus, aqueles que morreram confiando em Deus, confiando na palavra de Deus, obedecendo a Deus, estavam lá consolados, né, confortados. A Bíblia fala no seio de Abraão. Por que fala seio de Abraão? Porque Abraão, ele é considerado o pai da fé. Abraão, a Bíblia diz, creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. A crença de Abraão, a fé de Abraão, e isso, a Bíblia diz, justificou Abraão, e ele é chamado o pai da fé. Por isso fala o paraíso, era o seio de Abraão, aonde iam aquelas pessoas, né, que confiaram no Senhor Deus, como o seu mesmo Salvador. Então esses dois locais, aqui a Bíblia diz que dava para avistar, né, um do outro. E o Lázaro, ele grita, né? Ele diz, olha, ele chama, no verso 24, por Abraão. E ele diz, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, e venha me refrescar a língua, porque estou
atormentado nesta chama. O inferno é um local de sofrimento, de chamas, né? De mesmo tormento, tribulação. E olha, amados, uma coisa terrível, né? Esse homem não perdeu a consciência, não. Ele sabia o local que ele estava, né? Ele entendia porque ele estava ali. E ele diz aqui, olha, verso 25: disse, porém, Abraão a ele. Interessante que Abraão chama ele de filho. Ele era um judeu, né? Filho. Era filho de Abraão. Mas, por ser filho de Abraão, ele não estava salvo, não, né? Ele estava no inferno. Sabe, amados, isso é muito sério, porque muitos pensam, né, que meu pai é crente, a minha mãe é crente, eu vou para a igreja, eu vou para o céu. Ou alguém, não é assim não, de forma nenhuma. Aqui a Bíblia está mostrando que um filho de Abraão, um filho do povo de Deus, está no inferno, né? Em tormentos. E aí ele diz, olha, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Sabe, irmãos, Deus, Ele nos dá, né? Ele nos proporciona nessa vida a forma mesmo, nós vivemos, né? Muitos têm as suas coisas, as suas batalhas, enfim, não tem nenhum problema, né? Nenhum problema não, mas Deus não não é devedor de ninguém. Então, olha, tu tivesse teus bens na tua vida, tu usufruíste, né? E Lázaro também, igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado. Lázaro estava consolado, e tu em tormentos. E olha a coisa interessante aqui. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, né? De sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e os que de lá passar para nós também não pode. Então outra coisa é que cancela no que ensina nesse mundo, né? Um local chamado purgatório. Não existe na Bíblia, né? Só existe aqui, até esse momento, o paraíso, o seio de Abraão, e o inferno. Esses dois locais que está estabelecido uma pessoa aí, né? É Deus falando. Então, não tem purgatório. Nenhum homem tem poder de mandar rezar missa, pagar para dizer que a alma que está lá vai sair. Quem tem poder para isso? Ninguém, irmãos. Então está aqui. É Deus dizendo, né? Ou é céu, ou é inferno. Continua. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este local de tormento. Interessante, né? Ele sabia, ele tinha certeza que ele não podia sair dali, de onde ele estava. Mas ele lembrou que ele tinha uma família, tinha irmãos, tinha pessoas que ele amava. E ele diz: olha, eu estou aqui mesmo, mas eu não quero que meus irmãos venham para cá, né? Então, pai Abraão, manda alguém ir lá avisar para os meus irmãos. Sabe, aqui vai cortar outra coisa, né? Essa coisa de reencarnação, que o Espírito vem, né? Vem falar, vem avisar de como é o outro lado. Isso é coisa diabólica, isso é coisa demoníaca, eu afirmo a vocês, porque Abraão está dizendo aqui, olha, respondeu-lhes Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que é que ele está dizendo aqui? Olha, eles têm lá na terra a palavra de Deus. Aqui, Moisés e os profetas
simbolizava o Velho Testamento, a Torá, era o livro que o judeu tinha, a Bíblia, né? Ainda não tinha o Novo Testamento. Então, eles têm Moisés e os profetas. E, amados, a palavra de Deus mostra a verdade, né? Desde Gênesis até terminando em Malaquias, que é o Velho Testamento, a palavra de Deus mostra a verdade. Mostra que Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de bondade, é um Deus que pune o pecado, é um Deus que perdoa o pecado, é um Deus mesmo que salva. Então, eles tinham que ouvir quem? Os profetas, né? O pastor, né? O verdadeiro profeta de Deus diz assim diz o Senhor. Os profetas diziam: arrependei-vos dos vossos pecados, né? Noé passou 120 anos pregando arrependimento, e Jonas e outros, né? Então, é o arrependimento de pecado, confiar em Deus, e aí sim, né, entregar a sua vida ao Senhor. Mas diz, olha, o Abraão, eles têm lá Moisés e os profetas, ouçam a eles, né? Mas o homem não quer ouvir a palavra de Deus, despreza, ouve aos homens. Aí ele continua, olha, mas eles insistiam: não, pai, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, manda alguém, né, que já morreu e dizer: olha, eu estou aqui hoje à noite, né? E o pessoal aí faz uns trabalhos, né? Que diz que chega alguém, mas se alguém já, olha, eu estou aqui porque eu vim lá do inferno, e eu quero dizer para vocês que é verdade, o inferno existe. E não vem para lá não, que é lugar de tormento, de dor, de tudo, de tristeza, de amargura, de sofrimento. Se arrependa, acredita em Deus, na palavra de Deus, acredita que estão pregando aí, sabe? Se ainda viesse, Abraão disse, essa pessoa não ia acreditar. É o que ele disse aqui, olha. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, ou seja, se não acredita na minha palavra, se não acredita na palavra de Deus, veja, tampouco se deixarão persuadir, né? Vai acreditar, se ele diz, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Não ia acreditar, não. O homem está liquidado mesmo, né? Então, amados, Jesus, né? Nós estamos vendo aonde ele foi os 3 dias, né? Depois de morto. A Bíblia diz que ele foi para esse local aqui. Veja lá, volte lá, né? 1 Pedro, onde nós estávamos, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, e verso 19. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisões, nos quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, veja, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, né? Noé passou 120 anos pregando que Deus ia destruir aquele mundo com um dilúvio, e não acreditaram, né? Todo mundo foi destruído, a saber, 8 pessoas foram salvas, que acreditaram na palavra de Deus. Então Jesus foi às regiões inferiores da terra, ao coração da terra, e pregou, se apresentou, né, como aquele que veio, o Redentor, aquele mesmo que os que estavam o aguardando, ele chegou, né? E volte lá em Efésios, o que foi que ele fez agora? Aí, Efésios capítulo 4, diz assim, né? Verso 8. Ora, por isso diz,
quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro. Então Jesus Cristo foi, né, lá, e no terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou, ele venceu a morte, e nós sabemos que ele subiu às alturas, foi glorificado, e ele levou os que estavam lá ainda em cativeiro aguardando, né? O paraíso, o seio de Abraão agora está no céu, junto com o Senhor Jesus. É interessante que quando o profeta Isaías, um homem que teve o privilégio, Deus deu esse privilégio de ele ver os céus abertos, né? Isaías capítulo 6. Ele viu o trono de Deus, serafins, a potência, o poder, toda a grandeza de Deus, viu os céus abertos, e ele não viu mais ninguém não, né? Deus, a sua presença e os anjos ali. Mas o outro que também teve o privilégio de ver o céu aberto, se abriu para ele, né? O apóstolo João, ele viu Deus, a sua presença, os serafins, os querubins, mas viu já o céu cheio, né? Cheio de gente já. Então, a Bíblia mostra que no Velho Testamento, antes de Jesus, ninguém subiu ao céu. Ele diz, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Mas agora o céu aberto está cheio, irmãos. Cheio dos salvos por Jesus Cristo. Lá, aguardando. A Bíblia diz, ausente do corpo é presente com o Senhor. Então, é isso que Paulo está dizendo, olha. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. E aqui, olha, ora, o que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra. E aquele que desceu é o mesmo que subiu, e está acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então, nós mostramos aqui, e Paulo coloca de propósito, porque ele foi, né, cheio de poder, cheio de glória, glorificado, e mandou, né, ele concedeu o quê? Os dons espirituais à sua igreja. A Trindade aqui, né, mesmo trabalhando. Então, Cristo. Agora vamos ver o Espírito Santo. 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12, Paulo está tratando dos dons também, né? Ele diz assim, olha, 1 Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, é o nosso assunto daqui por diante. Paulo diz, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Havia uma falta de compreensão, uma ignorância em relação aos dons espirituais na igreja de Corinto, né? Como até hoje, na igreja de Jesus, há muita falta mesmo de compreensão, até falta de instrução, até ignorância em relação aos dons espirituais. Então, Paulo quer esclarecer isso, né? Então, olha o que ele diz, sabeis que outrora, quando ereis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo ereis guiados. Ou seja, os seus mestres, né, eram ídolos mudos, eram conduzidos por pessoas ignorantes em relação às coisas de Deus. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. O que ele está dizendo? Né? Que uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus jamais vai afirmar que Jesus é anátema, não é?
Jamais. Por outro lado, diz Paulo, ninguém pode dizer Senhor Jesus, chamar Jesus como o Senhor, o seu Senhor e o seu Salvador verdadeiro, se não for pelo Espírito Santo. E nós queremos entender, né, que a Trindade está envolvida nisso. Então diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E verso 7. E a manifestação do Espírito é concedida a cada um, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, o dom é de Cristo, porque Ele tem todo o poder, está no céu, mas quem distribui o Espírito Santo, aliás, quem distribui o dom a cada um, é o Espírito Santo. É Ele que concede, né? Diz aqui, a manifestação do Espírito é concedida a cada um. Veja o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então essa dádiva é do céu, né? É de Cristo, é o Espírito Santo que concede a cada um conforme Ele quer, não é? Conforme a necessidade. E veja o verso 6, diz aqui, e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Então, é Deus que opera, né? Os dons. Então, irmãos, estabelecendo hoje que o dom é um presente de Deus, que vem lá do alto, né? E está envolvida a Trindade, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E agora nós vamos ver, né, o que é realmente esse dom espiritual. Volte lá para Efésios, no capítulo 4, diz assim a palavra de Deus, né? Efésios, capítulo 4, e versículo 7, olha. E a graça, ou seja, o dom, o presente, né, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Então, Deus nos concedeu dons espirituais, à igreja, né, a cada um, e eu lhe digo que depois do novo nascimento, depois da nossa conversão, nós recebemos o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo do Espírito Santo. Somos batizados dentro do corpo de Cristo pelo Espírito Santo. É fato, é a garantia que você e eu somos salvos por Jesus Cristo, né? Mas também nós recebemos como presente, né, o dom espiritual. Cada um crente em Jesus Cristo recebe um dom espiritual. Até mais de um, né? Mas pelo menos um, cada um tem, amado. Não tem conversa não, né? 1 Pedro, capítulo 4, veja aqui. 1 Pedro, capítulo 4, e verso 10, diz assim, olha, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, você e eu, depois da nossa conversão, nós recebemos um dom de Deus, pelo menos um, né, para nós mesmos utilizarmos. Então, esse dom espiritual é uma graça, né, é um presente,
É Deus nos habilitando, é Deus nos capacitando a sua igreja para um propósito. E o dom verdadeiro, diz aqui no verso 12, olha, volte lá, Efésios capítulo 4 e versículo 12. O propósito do dom que Deus dá, diz aqui, olha, Efésios 4:12, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o dom espiritual dado à igreja tem um propósito, né? E nós lemos lá em Coríntios que ele tem um fim proveitoso. E aqui está, né, qual é esse propósito, qual é esse fim proveitoso do dom. 3 coisas que nós vamos, não vai dar tempo hoje, mas fica como introdução para a semana que vem, né? Diz, olha, o dom, nós sabemos que ele vem do alto, né? É de Deus, é um presente. Nós sabemos que o dom é dado como presente à igreja. A cada um que tem o Espírito Santo recebe um dom. E o propósito do dom, diz aqui, é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. A primeira coisa, o dom foi dado para a nossa santificação, né? A segunda coisa, diz, para o desempenho do seu serviço, ou seja, a capacitação, né? a nos preparar para o serviço do Senhor. E a terceira coisa é para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a igreja recebeu dons, não é? Dons espirituais como presente de Deus, com um propósito de Deus para, primeiramente, o aperfeiçoamento meu e seu, que é individual, que é a nossa santificação. Depois, para nos capacitar para desempenhar o serviço do Senhor. E a terceira coisa, o propósito é para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a construção. E nós vamos ver assim detalhadamente, né, cada um dom desse. Então, amados irmãos, hoje à noite, né, é um privilégio você e eu que estamos aqui, os salvos por Jesus Cristo verdadeiramente. Nós já temos, né, o Espírito Santo, já recebemos o presente da salvação. Mas nós também recebemos um dom espiritual, cada um de nós, né? E a pergunta é, o que nós estamos fazendo com esse dom que nós recebemos? O dom que eu recebi, primeiramente é para a nossa santificação, depois é para capacitação, desempenho do serviço do Senhor, e o propósito também é da construção, da edificação da igreja de Jesus Cristo. Então, não vamos, né, desperdiçar o dom que eu recebi, o dom que você recebeu. Eu fecho dizendo assim, sabe, irmãos? Eu recebi um dom, né, natural, que a gente chama, um talento, capacidade natural. O negócio era construção, era obra, né? Eu me deliciei aqui fazendo essa obra aqui para os irmãos, né? Para o Senhor. Mas os detalhes, as coisas, é meu talento natural, né? Gosto mesmo. Tem outros que é para música, né, Júnior? No violino. Tem outros que tem capacidade comercial. Outros é tocar, outros costurar, outros pintar, outros cantar. Né? Isso aí Deus já nos deu. Mas depois eu recebi, irmãos, um dom especial, né? Para servir ao Senhor. Ele me chamou para trabalhar para o Senhor. E aí, irmãos, tudo que eu tenho feito para Ele não é nada meu natural não, né?
especial que Ele dá a cada um. Um irmão, nós vamos ver, tem dom de mestre, outro de socorro, outro mesmo de curas, outro, a variedade, a diversidade, né? Mas o que eu estou fazendo com o meu dom espiritual que eu recebi? Eu estou guardando para mim, né? Vamos ter muito cuidado com isso, né? Pai, eu te louvo, Senhor. Eu mesmo te agradeço, porque o Senhor já nos deu o presente da salvação. Pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor, ó Senhor, nós te louvamos porque nós não merecíamos esse presente. Mas também, Pai, aqueles que o Senhor já deu a salvação, o Senhor tem dado dons espirituais, primeiramente para a nossa própria santificação, edificação, mas também, Pai, para servir ao Senhor, nos capacitar para a Tua obra e com o propósito de edificação da Tua igreja, do corpo de Cristo. Nos ajuda, Pai, até como igreja hoje à noite, a entender e até saber qual é o dom que o Senhor tem nos dado, Pai. Que possamos não guardar para nós, mas utilizar para o Senhor, para o serviço do Senhor. Nos ajuda como igreja aqui reunida, Pai. E realmente abençoa cada um que chegou nessa noite. Aqueles que estão te buscando verdadeiramente, Pai. Que o Senhor dê esse dom, esse presente da salvação. E a nós que já temos, Pai, nos ajuda a realmente trabalhar cada vez mais para o Senhor. Não desperdiçar o tempo, as oportunidades, mas colocar em prática o dom que o Senhor concedeu a cada um de nós. Nos ajuda, Pai. E assim nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém.